Estamos de volta ao programa Reflexões Bíblicas, que nessa semana o nosso tema é sobre crescimento espiritual saudável. Ontem eu falei um pouquinho que crescimento gera maturidade. Não há como você pensar no crescimento sem maturidade. E a Epístola de Tiago, ela nos encoraja realmente a olhar para a vida cristã como uma vida madura. Deve ser, precisa ser uma vida madura. Agora, nós precisamos entender essa ideia do que é maturidade. Porque nós corremos o risco de muitas vezes enganarmos a nós mesmos. Um exemplo disso é você comprar gato por lebre. Já ouviram essa expressão? Eu, quando criança, escutava muitos mais velhos fazerem esse tipo de comentário. E pesquisando sobre o assunto, eu descobri que essa expressão, ela surgiu na Espanha, no período medieval, onde a carne era escassa e a malandragem abundante. Algo parecido com o escândalo da famosa carne fraca aqui no Brasil, que aconteceu recentemente. Frigoríficos que foram investigados estavam adulterando seus produtos. Se é ruim você ser enganado por alguém ou por uma empresa, imagine você enganar a si mesmo. Seria muito pior. E Tiago nos diz no capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Os que acreditam que são espirituais só porque ouvem a palavra do Senhor estão enganando-se a si mesmo. No parágrafo anterior de Tiago, ele compara a palavra de Deus como uma semente. Já neste parágrafo, no versículo que eu acabei de mencionar, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, ele compara a nossa vida cristã como um espelho. E nós precisamos ter alguns cuidados com relação a isso. Lógico que todos nós devemos ouvir a palavra de Deus, mas precisamos também praticar a palavra de Deus. Isso porque se você não põe a palavra em prática na sua vida, o que nós podemos então entender é que assim como o espelho, você olha de relance, você cumpre a sua tarefa por alguns instantes, você olha canto de olho, imaginando a ideia, a expressão. Eu estou lendo aqui, estou cumprindo com a minha obrigação. Eu li um trecho da Bíblia hoje. Eu li um capítulo da Bíblia hoje. Um outro erro é você se esquecer do que você viu. Imagina, eu li a palavra de Deus, eu observei a palavra de Deus, mas já nem lembro mais o que eu li e o que ela fala. Um outro erro, um outro engano que muitos cometem é não obedecer o que a palavra de Deus ordena. Gente, olha como isso é perigoso, como nós podemos enganar a nós mesmos quando temos a palavra de Deus e quando estamos lendo a palavra de Deus, mas esquecemos de pô-la em prática nas nossas vidas. Muitos acham que ouvir é o mesmo que fazer, quando na verdade são duas coisas distintas. Eu preciso ouvir, eu preciso meditar, mas tudo isso deve estar ligado à prática da vida cristã. Quando eu olho para os meus filhos, e eu já mencionei isso, e eu percebo o crescimento deles, eu vejo nessa maturidade aquilo que eles estão sendo ensinados e o que eles estão praticando no dia a dia. A palavra de Deus, ela nos ensina. E nós devemos pôr em prática na nossa vida o que nós aprendemos. Do contrário, estaremos enganando a nós mesmos. As pessoas, elas irão te conhecer
não só por aquilo que você diz ser, mas principalmente por aquilo que você faz. Por isso temos que pôr a palavra do Senhor em prática nas nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, a palavra do Senhor nos declara: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: eu imito o Senhor Jesus e convido vocês a me imitarem pelo exemplo de vida e testemunho que ele dava. Se nós não agirmos dessa forma, estaremos enganando a nós mesmos, porque o que nós devemos fazer? Imitar o Senhor, aprender com o Senhor. Ou então, faremos como muitos que usam um ditado popular: faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Infelizmente, ter essa atitude é ser apenas ouvinte e não praticante da palavra de Deus. Eu lembro de um educador que, ao tratar sobre o assunto ensino e aprendizagem no livro Pedagogia da Anatomia, Paulo Freire mencionou: é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Ora, esse educador, ao falar sobre isso, estava encorajando os professores, a maneira como eles deveriam lidar com o conteúdo. Aquilo que eles estavam falando deveria ser, de fato, fazer parte da prática da vida deles. O ensino deve acompanhar o exemplo, a prática. Mas a palavra de Deus nos mostra isso. Eu tenho que ouvir, eu tenho que aprender mais do Senhor, mas eu preciso pôr em prática a palavra de Deus na minha vida. Do contrário, como espelho, eu posso esquecer até mesmo de como é o meu rosto. Eu posso esquecer até do que de fato eu precisaria fazer naquele momento, deixando de ver, deixando de enxergar, deixando de obedecer, e com isso eu vou me enganar. Não engane você mesmo. Ouça a palavra do Senhor e coloque-a em prática na sua vida. Cresça na vida cristã. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Reflexões Bíblicas.